Ao subir para me deitar, meu consolo único era que mamãe fosse me beijar quando já estivesse na cama. Mas durava tão pouco isso, e ela descia tão depressa, que o momento em que a ouvia subir, e depois quando ela passava pelo corredor da porta dupla, o ruído ligeiro de seu vestido de jardim, de musselina azul com pequenos tirantes de palha trançada, era um momento doloroso. Anunciava o que ia ocorrer a seguir, quando ela me teria deixado quando voltasse a descer. Quando ela me teria deixado, ela teria que me deixar. Então, o, o vestido, o barulho do vestido da mãe dela, que seria uma grande alegria, afinal de contas, ele receberia o beijo e a companhia da mãe, já era em si uma tortura, porque ele já olhava o fim disso. De modo que essas boas noites que eu amava tanto chegava a desejar que viessem o mais tarde possível, para que se prolongasse o tempo de espera em que mamãe ainda não chegara. Há uma certa lógica, né? Não ter uma pessoa sabendo que essa pessoa virá não é tão ruim quanto não ter uma pessoa sabendo que ela não virá. Às vezes, quando, depois de me haver beijado, ela abria a porta para ir embora, eu queria chamá-la, dizer-lhe, beija-me mais uma vez, mas sabia que ela logo se mostraria zangada, pois a concessão que fazia a minha tristeza e a minha agitação ao subir para me beijar, levando-me aquele beijo de paz, irritava meu pai, que julgava absurdo esse ritual. E ela, que punha tanto empenho em me fazer perder esse hábito, estava longe de deixar que adquirisse o de lhe pedir um novo beijo quando já estava à porta. É para outra direção, meu filho, que você tem que ir. Você tem que parar de esperar que eu venha te beijar, não que eu te beije duas vezes. Vê-la aborrecida assim destruía todo o sossego que ela me trouxera um momento antes, quando inclinara sobre o meu leito o rosto amoroso, ofertando-o como uma hóstia para a comunhão de paz, em que meus lábios saboreariam a sua presença real e o poder de adormecer. Bom, aqui ele vai mais longe com a imagem da comunhão. Lembre-se que é isso que é a hóstia, né? A hóstia não é, na Igreja Católica, não é um símbolo da presença de Deus. A hóstia não é para as pessoas lembrarem que Jesus morreu na cruz e lá estava o corpo e o sangue de Jesus. Não, a hóstia é efetivamente a presença do corpo e do sangue de Cristo na missa, né? Eu acredito por causa disso que ele enfatiza isso com sua presença real. Presença real por oposição ao quê? Né? Então vamos ler mais uma vez. Vê-la aborrecida assim destruía todo o sossego que ela me trouxera um momento antes, quando inclinara sobre o meu leito o rosto amoroso, ofertando como uma hóstia para uma comunhão de paz, em que meus lábios saboreariam a sua presença real e o poder de adormecer. Mas essas noites em que mamãe, enfim, se demorava tão pouco tempo no meu quarto, eram ainda suaves em comparação com aquelas em que havia convidados para jantar, e nas quais, por causa disso, ela não subia para me dar boa noite. Em geral, a visita se limitava ao senhor Swan, que, afora alguns forasteiros eventuais, era quase a única pessoa que vinha habitualmente à nossa casa em Combray. Às vezes para o jantar, como vizinho, mais raramente desde que fizera um mau casamento, pois meus pais não queriam receber sua mulher, às vezes após o jantar, sem ser esperado. Nas noites em que, sentados na frente da casa, sob o grande castanheiro, ao redor da mesa de ferro, ouvíamos no portão do jardim não o barulho confuso e estridente da sineta que ensurdecia com seu ruído ferruginoso, inextinguível e gélido, toda pessoa da casa que a disparava ao entrar sem tocar, mas o duplo toquezinho tímido, oval e dourado da campainha para os estranhos,
todo mundo logo perguntava: uma visita? Quem poderá ser? Mas sabia-se muito bem que só poderia ser o senhor Suan. Minha tia-avó, falando em voz alta para dar o exemplo, com um tom que se esforçava por tornar natural, dizia que não cochichassem daquela maneira, que nada é mais impolido para quem chega, que poderá imaginar com isso que se dizem coisas que não deve ouvir, e a mandavam, e mandavam à frente para tirar a limpo o que ocorria a minha avó, sempre feliz por ter um pretexto para dar uma voltinha a mais pelo jardim e que aproveitava para arrancar às escondidas ao passar algumas estacas de roseiras a fim de dar às rosas um aspecto mais natural, como uma mãe que encaracola os cabelos do filho porque o barbeiro os deixa muito liso. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo aqui nesse parágrafo, né? Mas vamos por partes. Lembre-se, um escritor normal, digamos assim, que não chegasse ao nível do Proust e tivesse outro gosto narrativo, ele separaria, né? Nós temos aqui o desespero que o nosso narrador sente, nós temos aqui a visita de Suan, nós temos aqui essa campainha, né? Provavelmente é uma campainha que ficava ali no portão e qualquer pessoa que entrasse, ela batia o portão e a campainha tocava muito forte. Então nós temos toda a descrição deste som que não está acontecendo agora, né? E depois dessa descrição, para dizer, ó, não é esse o som que nós ouvíamos, nós temos a descrição que é produzida, a descrição do som que é produzido pela chegada de Suan, que é diferente do som habitual. Nós temos também o gosto da avó do nosso narrador por um jardim mais livre, mais solto, mais natural, em oposição àquele jardim cuidadinho, em que todas as coisinhas estão em seu lugar, né? Nós temos aqui também essa polidez excessiva da tia-avó, que quer evitar ao máximo qualquer mal-entendido ali, né? Então, todas essas coisas estão orquestradas nesse metade desse parágrafo, não é nem o parágrafo inteiro. Vamos ver se vai dar tempo de ler mais uma vez. Mas essas noites em que mamãe, enfim, se demorava tão pouco tempo no meu quarto, eram ainda suaves em comparação com aquelas em que havia convidados para jantar, e nas quais, por causa disso, ela não subia para me dar boa noite. Em geral, a visita se limitava ao senhor Suan, que, afora alguns forasteiros eventuais, era quase a única pessoa que vinha habitualmente à nossa casa em Combray. Às vezes para jantar como vizinho, mais raramente, desde que fizeram um mau casamento, pois meus pais não queriam receber sua mulher, às vezes após o jantar, sem ser esperado. Nas noites em que, sentados na frente da casa sob o grande castanheiro, ao redor da mesa de ferro, ouvíamos no portão do jardim não o barulho confuso e estridente da sineta, que ensurdecia com seu ruído ferruginoso, inextinguível e gélido toda pessoa da casa que a disparava ao entrar sem tocar, mas o duplo toquezinho tímido, oval e dourado da campainha para os estranhos. Todo mundo logo perguntava: uma visita, quem poderá ser? Mas sabia-se muito bem que só podia ser o senhor Suan. Minha tia-avó, falando em voz alta para dar o exemplo, com um tom que se esforçava para tornar natural, dizia que não cochichassem daquela maneira, que nada é mais impolido para quem chega, que poderá imaginar com isso que se dizem coisas que não deve ouvir. E mandava à frente, para tirar a limpo o que ocorria, a minha avó, sempre feliz por ter um pretexto para dar uma voltinha a mais pelo jardim, e que aproveitava para arrancar às escondidas, ao passar algumas estacas de roseira, a fim de dar às rosas um aspecto mais natural, como uma mãe que encaracola os cabelos do filho porque o barbeiro os deixara muito lisos.